meninas da turma do crochê, tudo bem com vocês, meninas? Então, meninas, olha, eu voltei para explicar para vocês o ponto estrela libanês para trabalhos quadrados e retangulares. Então, aqui eu já comecei, é a mesma coisa lá do tapete estrela do Líbano, tá bom, meninas? Só que para fazer esse trabalho reto, vocês precisam ter aqui, começar com correntinhas com múltiplos de 8. Tipo 32, 24, 40, 48, múltiplos de 8, tá bom, meninas? Correntinhas, voltem trabalhando um ponto baixo em cada corrente, tá? Vira o trabalho do outro lado e vamos trabalhar aqui, olha, os grupinhos. Lembram dos grupinhos que parece aqui os lequinhos, né? Os grupinhos de duas laçadinhas fechadas juntas, tá, meninas? É a mesma coisa. Cheguei aqui no final, ó, eu já adiantei aqui um pouquinho, prendi aqui com um ponto baixo, ó, então aqui eu vim trabalhando os meus grupinhos, eu terminei aqui, ó, meu último grupinho, eu vim no último ponto, prendi com um ponto baixo, eu subo aqui 3 correntes e viro o meu trabalho, porque pra fazer esse ponto quadrado ou retangular, ele é em carreira de ida e volta, tá, meninas? Então, eu subi aqui as 3 correntes. Eu venho aqui, ó, vou começar a trabalhar aquelas laçadas na agulha. Então, eu faço aqui 2 laçadas no primeiro espacinho da corrente. Venho no segundo, faço 2. E a diferença, meninas, que aqui nesse primeiro grupinho de laçadinhas, nós vamos vir até aqui, ó. Até no terceiro espaço de correntinha. Lá no tapete estrela do Líbano, era até no segundo, né? Aliás, ela é até na segunda, só que nessa primeira, ela vai vir aqui até na terceira. Eu tenho que vir fazendo as laçadinhas até no terceiro espaço da corrente. Feito isso, eu tiro todas de uma vez. Então, aqui nesse cantinho, meninas, eu vou formar uma meia estrela, uma estrela pela metade. Feito isso, a repetição é a mesma, ó. As 3 correntes de separação, só que eu vou vir aqui ainda, ó, nesse mesmo espaço, e vou fazer um ponto baixo. É o terceiro espacinho da corrente, ó, o mesmo espacinho onde eu fiz aqui o último grupinho de laçadas. E subo as 3 correntes. E venho aqui, meninas, agora é a mesma coisa, ó, é a mesma repetição. São 2 laçadinhas, ó, dentro de cada espacinho de corrente, aqui 2 laçadinhas, ó. No outro espacinho, 2 laçadas também. Venho no primeiro espacinho de corrente, 2 laçadas. No segundo, 2 laçadas. Então, parei, é até aqui. Só lá na primeira que é até no terceiro espacinho de corrente. Aqui eu venho e tiro todas as laçadinhas de uma vez. É a mesma repetição, meninas, a mesma coisa. Que eu fecho. Faço as 3 correntes. Venho aqui, ó, no próximo espacinho da corrente. Subo 3 correntes. Então, aqui eu prendi com ponto baixo, subo 3 correntes. Laço a minha agulha e desço aqui, ó, em cada espacinho, trabalhando as minhas 2 laçadinhas. E venho vindo com as minhas laçadinhas, ó. Vim no primeiro espaço de corrente mais 2. E venho aqui fazendo as laçadinhas, então. Já estou no segundo espacinho de corrente. Agora aqui eu ajeito e puxo e fecho aqui todas de uma vez. Vou chegar lá na última, dou uma puxadinha, 3 correntinhas, venho no próximo espaço, prendo com um ponto baixo, subo as 3 correntes e desço trabalhando. Só que eu venho nesse mesmo espaço. Vocês se lembram que aqui, ó, a correntinha tá no mesmo espaço aqui no terceiro espacinho, né? Onde eu fiz as laçadinhas. Então, eu fiz as laçadinhas fechadas juntas até no terceiro espaço. E o ponto baixo tá junto. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Eu tô no último bloquinho aqui dos grupinhos. Eu venho aqui junto com o meu ponto baixo. E desço fazendo aqui as laçadinhas. 2 laçadinhas
em cada espacinho. Vamos formar aqui outra meia estrela. Então, ela vai ficar uma estrela pela metade aqui no cantinho, para poder o trabalho ficar quadrado ou retangular. Vocês estão ouvindo um barulho aí, meninas? É a minha máquina de lavar. Aqui eu venho e puxo, ó. Dou uma apertadinha. Já subo aqui minhas 3 correntes. Ó, subi as 3 correntes. Então, ficou assim. Agora, eu vou virar o meu trabalho do outro lado, porque são em carreiras de ida e volta. E aqui eu vou fazer os grupinhos de laçadinhas fechadas juntas, ó. Então, aqui, meninas, deixa eu dar uma focadinha na câmera. Isso. Então, aqui eu vou fazer 3 grupinhos apenas, porque é meia estrela. Então, eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro. Terceiro grupinho. Aqui uma correntinha. Reparem, ó, eu venho aqui e prendo com o ponto baixo. Então, reparem que aqui, ó, no cantinho eu vou ter uma meia estrela, ó. Eu tenho uma meia estrela, uma estrela pela metade. E aqui é a mesma repetição. De cada miolinho, eu venho fazendo aqui os meus grupinhos de pontos altos separados por uma corrente. Eu vou adiantar um pouquinho. Então, aqui, meninas, olha, cheguei no final. Eu tenho meia estrela desse lado e meia estrela desse lado também, ó. Então, eu terminei aqui meus 3 grupinhos de laçadinhas, fiz uma corrente. Vou virar aqui o meu trabalho, ó. Eu vou subir 3 correntes e vou começar aqui as laçadinhas, ó. Já no primeiro espacinho eu venho trabalhando as laçadas, ó. As 2 laçadinhas. Eu venho pegando aqui as 2 laçadinhas, venho nesse espaço, deixa eu dar uma puxadinha no meu fio. Venho aqui nesse espacinho, as 2 laçadas aqui também. E aqui eu vou até no segundo espaço de corrente, tá, meninas? É só lá naquele primeiro que é até no terceiro. Então, eu venho aqui, ó. Agora, eu vou dar uma ajeitadinha aqui e vou puxar tudo aqui, prendendo todas as laçadinhas. Fechei aqui, vou dar uma puxadinha. Vou fazer minhas 3 correntinhas. Ó, vai ficando assim, meninas. Então, ele vai ficando reto. Dessa maneira, dá pra trabalhar, fazer trabalhos retangulares ou quadrados. Aqui as 3 correntes, é a mesma coisa. E vem aqui agora em cada espacinho, ó. Venho fazendo as minhas 2 laçadinhas. Primeiro espacinho da corrente. Segundo espacinho, segundo espacinho de corrente. Uma ajeitadinha aqui, ó. E venho e tiro todas de uma vez. E é a mesma repetição, tá, meninas? Ó. Então, aqui eu tenho uma estrela formada aqui, vou começar a formar as outras aqui. Aqui eu tenho uma estrelinha pela metade, aqui também, ó. Eu vou adiantar mais um pouquinho. Meninas, ó, cheguei no finalzinho, prendi 3 correntinhas, venho aqui, ó, bem em cima aqui e prendo com um ponto baixo. Prendi aqui com o ponto baixo. Vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho do avesso e nesse primeiro pontinho baixo aqui eu vou fazer o ponto baixo. Então, aqui agora, meninas, eu venho trabalhando, formando aqui aqueles grupinhos das laçadas. Então, eu faço 1, 2, aqui as laçadas fechadas juntas. Venho e vou trabalhar aqui as 6 laçadinhas, porque aqui eu tenho 6 laçadas, então aqui eu vou ter também. Então, eu venho trabalhando aqui, ó, meus grupinhos de laçadas. Tiro aqui. Venho fazendo aqui
minhas laçadinhas. Vão ficar 6 laçadinhas, ó. Começa a se formar aqui a outra estrelinha. E venho aqui trabalhando do mesmo jeito, da mesma maneira. Conto aqui meus 6 grupinhos. Falta um. Uma corrente de separação, venho em cima do ponto baixo, outro ponto baixo. Laço a agulha, venho aqui dentro trabalhando novamente os meus 6 grupinhos aqui de laçadinhas. Vou adiantar um pouquinho. Aqui, meninas, olha, eu terminei meu último grupinho, ó. Aqui tá aquela correntinha da carreira anterior. Eu venho aqui, ó, e prendo com um ponto baixo. Faço uma correntinha, 2, 3. Vou começar a trabalhar de novo, meninas. Então, aqui eu venho, ó, fazendo as minhas laçadinhas, ó. 1, 2, e venho em cada espacinho, ó. 1, 2, 1, 2. E aqui, novamente, eu vou até no terceiro espaço de corrente, ó. Agora, eu venho e tiro todas de uma vez. Puxo aqui, ó. Então, pra não ter dúvidas, meninas, sempre quando eu for fazer essa parte aqui, ó, que é a metade da estrela, igual nós fizemos aqui, que eu venho até nesse terceiro espaço de corrente. Faço aqui minhas 3 correntinhas e prendo no mesmo espaço, aqui junto ainda, ó. Junto com as laçadinhas. Que aqui eu vou formar mais meia estrelinha. Então, aqui eu venho agora com as 3 correntes e continuo aqui o trabalho, do mesmo jeito. Venho pegando aqui as 2 laçadinhas, ó. Em cada espacinho de corrente, em cada buraquinho aqui as 2 laçadinhas. É a mesma coisa. A única exceção ali é o comecinho, que nessa carreira aqui onde eu faço a meia estrela, eu venho trabalhando na primeira estrelinha até no terceiro espacinho de corrente e não no segundo. Que vem, tiro todas de uma vez e puxo. E vou fazendo a repetição do ponto, é a mesma coisa. Tá bom, meninas? Ó. Novamente, prendo aqui no terceiro espacinho, subo aqui as correntinhas e desço trabalhando. Então, eu vou vir aqui trabalhando do mesmo jeito, 2 laçadinhas. Venho aqui com as minhas laçadas. Tô chegando aqui no último, ó. Então, eu tô chegando no último, ó, meninas. Tô chegando aqui no último espacinho. Então, aqui, meninas, ó, é a última estrelinha. Eu tô, ó, no segundo espacinho da corrente, mas eu vou até no terceiro, igual no início, ó. Então, eu venho aqui até no terceiro. E agora sim, que eu puxo e tiro todas de uma vez. E igual lá na primeira, nós vamos fazer as 3 correntinhas. E eu vou vir aqui ainda no mesmo espaço, ó, junto onde eu fiz as últimas laçadinhas, ó. Então, eu venho no mesmo espacinho fazendo o meu ponto baixo, subindo aqui as 3 correntes, ó. Estão vendo, meninas? Então, aqui eu continuo as minhas laçadinhas no mesmo espacinho. Volto aqui no mesmo espaço, fazendo as laçadas. Pra formar aqui nesse cantinho, minha outra metade da estrela. Vai ficar outra metade aqui de estrela, ó. Tiro aqui tudo de uma vez. Então, aqui nesse cantinho, ó, vai se formar metade de uma estrela. Eu vou subir as 3 correntes aqui agora. E vou virar o trabalho e vou vir aqui dentro, olha, do meu miolinho. E vou vir trabalhando aqueles grupinhos de laçadas, que são 3 laçadinhas. Porque aqui no comecinho é metade da estrela. Então, eu faço as 3
os 3 bloquinhos aqui, os 3 conjuntinhos de 2 laçadinhas.